Amém. Quero falar com vocês a respeito da unção do Espírito. A gente tem ouvido falar aqui sobre o Espírito, estamos no domingo do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, a unção do Espírito. Lucas 4:18 fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar a era da graça, o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui é Jesus falando, e Ele me ungiu. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes da gente continuar, eu queria orar com você. Pai, eu oro para que Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para ungir as nossas vidas mais uma vez, Pai, para que a gente possa fluir na unção do Teu Espírito, fluir no entendimento de quem Você é, para que a gente possa entender quem nós somos e como que a gente pode viver nesse mundo, em nome de Jesus, amém. E antes de a gente continuar, eu queria rebobinar com você um pouquinho, porque para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento, Jesus pegando o livro de Isaías na sinagoga e lendo em voz alta esse trecho aqui, a gente precisa entender o que é essa unção. Quando a gente fala unção na igreja, para o crente, às vezes tem um monte de conceitos que vem associado a isso. E eu queria rebobinar, eu queria voltar atrás, porque existe esse conceito na Bíblia chamado de unção. É um ritual, é um preparo de um óleo especial, com especiarias, com toda uma receita dada por Deus. E esse óleo é derramado sobre algo ou alguém. E quando a unção do Espírito Santo é derramada sobre algo ou alguém, o Espírito Santo está habilitando aquela pessoa para operar na dimensão do sobrenatural. É uma habilitação do Espírito de Deus para que aquela pessoa ou aquela coisa opere não mais na dimensão natural, mas numa outra dimensão. Então, ser ungido significa que você tem esse óleo na sua cabeça. Significa que você tem essa marca, que é uma marca que marca você e que cria, essa unção cria um portal entre a terra e o céu. Essa unção é algo que, quando é derramado sobre alguém ou sobre alguma coisa, ali, naquele momento, abre-se um portal, onde o espiritual se torna manifesto no sobrenatural. Então, por exemplo, a gente vê o sacerdote sendo ungido, né? No Antigo Testamento, o sacerdote que ia trabalhar no templo ou no tabernáculo, ele era ungido e era aquele significava que agora aquele homem, aquelas pessoas, aqueles sacerdotes eram um portal da presença de Deus no meio do povo. Era essa representação concreta de que Deus está presente no meio do povo. Por quê? Porque o sacerdote foi ungido. A gente vê um profeta sendo ungido, e a representação desse portal, dessa abertura da palavra e do propósito de Deus para a vida das pessoas. Então agora o profeta já não fala mais a respeito do que ele pensa, a respeito do que ele acha, a respeito das opiniões dele, mas ele fala a respeito da palavra e do propósito de Deus. É uma conexão direta de Deus através do profeta que está ungido falando para o povo. Mesma coisa com o rei. O rei é uma simbolização, uma representação, uma concretização do governo de Deus na terra. Então, quando o rei governa, ele, na época, no povo de Deus, no reino de Israel, ele não estava governando para si mesmo, ele estava governando em nome de Deus, para exemplificar e demonstrar
como que o governo de Deus opera na terra. Então essa unção é isso, é esse portal, e a gente vê isso claramente na primeira vez que aparece a palavra óleo na Bíblia. A primeira vez toda vez que aparece uma palavra pela primeira vez na Bíblia, a gente sabe que é significante, que marca, que exemplifica todo o resto, que vai ter um desdobramento através da Bíblia inteira. A primeira vez vai mostrar. E quando a gente vê a palavra óleo aparecendo pela primeira vez em Gênesis 28, 10, que fala o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho. Em outras palavras, abriu-se um portal, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. Uma ligação entre terra e o céu. E os anjos do Senhor, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. E aí no versículo 18, fala o seguinte: na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra, e agora olha só, presta atenção, ele pegou a pedra na qual estava descansando a cabeça, a pedra que era a cabeça, e colocou-a em pé, como uma coluna memorial, e derramou azeite, derramou óleo sobre ela, e chamou aquele lugar de Betel. Chamou aquele lugar de Betel. O que significa Betel? A casa de Deus. Bet, casa. El, Deus. Betel, casa de Deus. Então olha só, quando esse portal é aberto e Deus se manifesta e profere bênçãos sobre a vida de Jacó, Jacó pega aquela pedra que ele botou a cabeça, unge a pedra, coloca ela de pé como um memorial e chama aquele lugar de casa de Deus. Então essa primeira aparição da palavra óleo na Bíblia faz essas associações entre um portal do céu e a terra, entre a cabeça e o corpo, entre uma ligação entre algo terreno e algo celestial, faz uma ligação entre as promessas de Deus sendo proferidas e liberadas sobre o povo de Deus. Fala sobre um óleo que marca, que sela, que está ali como um memorial, como algo que é eterno e que flui da pedra que é a cabeça. Fala da casa de Deus, fala de tudo isso. E aí mais para frente a gente vai vendo que essa palavra, esse conceito de ungir as coisas e pessoas, segue com Moisés, e Deus ordena que Moisés unja o tabernáculo e todos os seus utensílios. E o tabernáculo e os seus utensílios nada mais são do que exatamente isso. Uma representação de um lugar onde é um portal, onde é uma abertura da onde o Espírito Santo se manifesta na terra. A gente sabe que no tabernáculo havia o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava, e todos aqueles utensílios eram ungidos, ou seja, separados para usar para um propósito de Deus. E a gente vê isso durante o Antigo Testamento inteiro, pessoas sendo ungidas, e Deus falando, Deus se manifestando, até que a gente chega em Lucas 4,18. E Jesus declara agora: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Esse conceito de unção é fundamental, então, para o cristianismo. Não é algo que é banal. A gente não pode simplesmente ter uns conceitos errados sobre isso. A gente precisa entender o que isso significa e o peso disso na minha e na sua vida. Porque olha só, a gente fala, né? Jesus Cristo. E durante muito tempo, e muita gente pode pensar que Ele é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é filho do José Cristo e da Maria Cristo. E portanto o nome dele é o Jesus Cristo. Mas não é isso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o
título de Jesus. Ele é Jesus, o Cristo. Assim como a gente fala, ele é Charles, o Rei. Ou ele é César, o Imperador. Jesus, o Cristo. O que é Cristo? Nada mais é do que a palavra grega Christos, que significa o ungido. Em hebraico, a Bíblia fala Yeshua Mashiach, Jesus, o Messias. O que é Messias? Também não é um sobrenome, é o título. Jesus, o Messias. Messias é o ungido. Então, minha gente, se a gente vai servir ao Jesus Cristo, ao Yeshua Mashiach, se a gente vai seguir o ungido, se a gente vai adorar ao ungido, eu quero saber o que é isso. Eu preciso entender o que é isso. Como que isso impacta a minha vida e o que isso significa para mim e para você. Jesus, quando pergunta, quem vocês, está falando com os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Tem gente falando que eu sou profeta, tem gente falando que eu sou fulano e ciclano, mas eu quero saber de vocês. Marcos 16, 15. Quem vocês dizem que sou? E Simão Pedro respondeu, tu és Senhor, o Cristo. O que ele está falando? Você é o Senhor, o ungido, o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus mais na frente fala o seguinte, você acertou, e é sobre essa revelação que eu vou construir a minha igreja. Se a gente não entender isso, gente, a gente vai estar fora do que Jesus falou, que a igreja dele é construída em cima do fato de Jesus ser o Cristo, o ungido de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Então vamos lá, vamos ver. Se a gente puder trazer esses conceitos que eu falei do Antigo Testamento para Jesus, Jesus é exatamente esse rei que foi ungido e que através de Jesus, através dele que o governo de Deus se estabelece na terra. Porque ele é o ungido de Deus. Ele é o sacerdote que foi ungido, porque é através dele que a presença de Deus se estabelece na terra. Ele é o profeta que foi ungido, porque através da vida dele, através de Jesus, é que a palavra e o propósito de Deus se estabelece na minha e na sua vida. É através de Jesus. E Jesus, olha só, Jesus é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo. Jesus, o cabeça, é a igreja, o corpo. E se a gente vê naquela imagem de Jacó, que pega aquele portal dos céus e vê a ligação entre o céu e a terra, e ele pega a pedra que é a cabeça, que ele reclinou a cabeça, Jesus sendo a pedra angular, sendo a pedra onde todo o resto se apoia, e o cabeça da igreja, e Jacó unge aquela pedra, e todo o resto agora é ungido. Eu posso entender que se Jesus possui a unção do Espírito Santo, sendo ele a cabeça, adivinha o que nós, o corpo, também possuímos? A mesma unção de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus também está sobre mim e sobre você. Sobre mim e sobre você. Então olha só, o Espírito do Senhor me ungiu. Essa palavra é minha e sua também. Também serve para a gente, isso impacta a gente. Então, a unção do Espírito Santo sobre nós, primeira coisa, nos habilita a fazer as mesmas obras de Jesus. A unção do Espírito Santo sobre nós nos habilita a fazer as mesmas obras de Jesus. Você pode falar isso para quem está do seu lado? A unção do Espírito de Deus sobre nós nos habilita. Lucas 4,18, novamente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça
de Deus, o Espírito do Senhor te habilita a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Se Jesus fez isso aqui, porque Ele era o ungido, o Cristo, o Messias, você também pode viver nessa dimensão. Tudo o que Jesus fez, todo o ministério de Jesus, foi feito como um homem ungido de Deus, como um ser humano agindo pelo poder da unção do Espírito que estava sobre ele. E essa é a melhor notícia que a gente podia ter, porque seria covardia se Deus viesse em carne como veio, mas Ele agisse como Deus, se Ele agisse com os poderes de Deus. Mas Filipenses 2:5 vai falar que Jesus, abrindo mão de tudo, humilhou-se e veio a ser servo como nós. Ele se despiu de tudo que Ele tinha como Deus e veio como ser humano e falou o seguinte: eu vou fazer aquilo que qualquer outro ser humano pode fazer debaixo da unção do Espírito. E foi debaixo da unção do Espírito que ele fez todas as obras que Ele fez, todos os milagres, tudo o que Ele fez foi debaixo da unção do Espírito como um homem. Então, a melhor notícia que a gente podia ter é essa, porque agora nós temos também a mesma possibilidade, o mesmo acesso, pelo nome de Jesus, de receber a unção que estava sobre Jesus, que hoje está sobre nós. A gente pode agir na mesma dimensão, a gente pode viver com esse portal sempre aberto. Ele não precisa ser mais como Jacó, que teve um sonho e o portal se abriu e se fechou. Não, na minha e na sua vida, nós somos um portal ambulante da presença de Deus, do céu na terra. João 14:12 fala o seguinte: digo-lhes a verdade. Jesus falando: aquele que crê em mim, apenas aquele que crê. Você crê em Jesus? Fala assim: eu creio. Então olha só, para você essa palavra: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Como que agora Jesus continua dando a receita. Como que vocês que creem vão fazer as mesmas obras que eu fiz e obras maiores ainda? 16. Porque eu pedirei ao Pai. Fica tranquilo, vocês vão conseguir fazer as mesmas obras. Por quê? Porque eu vou pedir para o Pai e Ele vai enviar outro conselheiro, o Espírito da verdade. Em outras palavras, o Espírito Santo vai estar sobre vocês da mesma forma que estava sobre mim, para que vocês possam então voltar e falar: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. O Espírito de Deus está sobre você e você pode ser habilitado, você está habilitado a fazer as mesmas obras de Jesus. Ao ser ungido, Jesus sendo o cabeça e nós a igreja o corpo, nós agora recebemos a mesma unção, o mesmo Espírito, o mesmo poder que flui da cabeça para todo o corpo. Em segundo lugar, primeiro Ele nos habilita a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Em segundo lugar, a unção do Espírito Santo sobre nós nos habilita a andar na mesma santidade de Jesus, nas mesmas obras de Jesus e também na mesma santidade de Jesus. Colossenses 2:10: portanto, porque estão nele o cabeça, o ungido, a cabeça que foi ungida, porque vocês agora estão também nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Vocês estão completos, em outras palavras, nada lhes falta. Vocês andam em perfeição. Essa palavra aperfeiçoado fala exatamente disso. Vocês estão completos, aperfeiçoados, plenos, finalizados. A obra já foi finalizada, já foi completa. E no momento que você recebe a Jesus em sua vida, no momento que você se conecta a esse corpo, que é a igreja, que está conectada ao cabeça, que é Jesus, no momento que você tem o seu espírito regenerado por dentro, porque agora o Espírito Santo vem habitar dentro de você, imediatamente todos os seus pecados são perdoados, e você já é visto como abençoado, como santo, como tendo toda sorte de bênçãos espirituais, colocado e assentado com Ele em lugares celestiais. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade a partir do momento que cremos em Jesus. E a gente pode viver a partir dessa realidade.
É a partir daqui que a gente começa. É a partir de estarmos assentados com Cristo. É a partir de somos santos. É a partir de somos justificados que a gente começa a nossa jornada. Sabe, a jornada cristã, ela começa nesse ponto. E tem muito evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, que está sendo pregado por aí, que advoga que você tem que chegar nesse ponto. Você tem que atingir, o dia que você atingir estar sentado com Jesus, o dia que você atingir o estado de perfeição, que seja lá qual for, que a igreja parametriza. Não é o dia que eu for, eu já estou assentado com Cristo, eu já sou santo, eu já sou perdoado, eu já sou justificado, e é a partir daqui que eu caminho a minha vida. Eu não preciso chegar em lugar nenhum, você já chegou. Você já tem proximidade com o Pai. Então, por exemplo, você não ora, olha só, quantas vezes a gente já orou para se aproximar de Deus? Quem já fez isso? Só os honestos. Essa não é a nossa realidade não, gente. A gente não ora para se aproximar de Deus, a gente ora porque estamos próximos de Deus. A gente ora porque somos ungidos de Deus, temos o Espírito Santo em nós. Nós oramos então tirando proveito da proximidade que temos com o Pai. A gente fala como quem está sentado no colo do Pai, porque estamos assentados com Cristo, em lugares celestiais. Então, por exemplo, quantas pessoas já leram? Quem aqui também? De novo, momento de honestidade, rapidinho. Quem já leu a Bíblia para poder se aproximar um pouco mais de Deus, chegar um pouco mais? Quem já leu a Bíblia buscando a Deus? Só eu, né? Tá bom, todo mundo. Você não lê a Bíblia porque você é obrigado a ler. A gente lê a Bíblia porque eu estou com fome. Esse é o meu alimento. Eu não tenho obrigação nenhuma, da mesma forma que você não tem obrigação nenhuma de comer. Mas quem comeu o estrogonofe, olha aí, por quê? Estava com fome. Você não fala, que droga, eu estou sendo obrigado a comer esse estrogonofe aqui, para ver se eu busco. O que você está buscando? Nada, você está se alimentando. Da mesma forma, eu leio a Bíblia, não como uma obrigação, como um peso, como uma exigência do pastor, da igreja. Eu leio a Bíblia porque eu tenho fome, porque eu tenho sede, porque eu vivo nessa dimensão do espiritual. E, portanto, a única coisa que pode me alimentar é a Bíblia. A gente não luta, por exemplo, então, a gente não luta para derrotar o inimigo. A gente não luta para obter vitória. A gente tira proveito da nossa posição de vencedor. Nós impomos a nossa posição de vencedor nas situações que a gente passa. É porque eu sou um vencedor que agora eu posso andar e enfrentar essa situação. Não é para ser um vencedor, não é a hora que essa situação sair, sumir, que eu vou me tornar vencedor. É porque eu já sou um vencedor. E a mesma coisa acontece na nossa santidade. A gente pode andar em santidade não porque você está almejando algo, mas porque você já é santo. Você pode andar e essa unção, como que a gente é habilitado a viver uma vida de santidade? Através da unção do Espírito Santo sobre nós. Porque nós estamos conectados com Cristo. Nós estamos conectados com Cristo e Ele é Cristo, Jesus Cristo, o ungido. E é através dessa unção que a gente vive a nossa vida. É a partir desse ponto. É a partir desse ponto, amém? Amém, então, ponto 1, nos habilita a fazermos as mesmas obras de Jesus, a unção de Deus nos habilita a vivermos, a andarmos na mesma santidade de Jesus, e por último, a unção de Deus nos habilita a vivermos as mesmas promessas de Jesus. Vivermos nas mesmas promessas. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, proclamar o evangelho, proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a gente, que a gente teria as boas novas aos pobres, de que a gente seríamos livres, teríamos a nossa vista aberta, ficaríamos libertos de toda opressão e de que viveríamos debaixo do ano da graça. Então mas por que a gente pode viver isso? Jesus fala, porque o Espírito do Senhor me ungiu. E é essa unção que faz com que nós
possamos viver as mesmas promessas de Jesus. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, sempre nos conduz em vitória. É por meio dele, é por causa de Cristo que nós andamos em vitória, que nós vivemos as promessas de Jesus na nossa vida. Esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está eficaz, vivo e eficaz aqui hoje na era da graça, no ano da graça, com o objetivo de te conduzir em vitória. Ele te conduz em vitória. Ele te conduz nas promessas de Jesus. Ele te leva a viver as promessas que já não são mais promessas, mas a gente tem aprendido que são agora parte da nossa herança. Já está na nossa conta bancária. A gente só vai e passa o cartão, passa o Pix. Por quê? Porque já é minha herança. E é o Espírito Santo que nos habilita a vivermos as promessas de Deus. Espírito Santo que nos habilita a viver as promessas de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Obrigado, Espírito Santo, pela unção que está na minha vida e porque eu posso viver as promessas que são de Jesus e também são para mim. Gente, a gente vê nessa imagem de Jacó, voltando lá atrás, Jacó tendo um sonho, portal entre a terra e o céu, a escada que liga o céu até a terra, né? Deus proclamando as bênçãos sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Israel, sobre todos os descendentes dele. E Jacó fala: essa é a casa de Deus. É na casa de Deus que a gente consegue viver na plenitude da unção e das promessas e da vida vitoriosa que Deus tem pra gente. É conectado ao corpo. É conectado, não tem como desassociar a unção de Jesus e tentar isolar ela da igreja de Jesus. Tentar isolar a casa de Deus, os membros que somos nós. Mais uma vez, entenda, isso aqui, prédio é importante, nossa nova casa, glória a Deus, nós vamos ter um terreno próprio, uma sede própria, porque isso faz parte de entendermos que a gente está tomando posse do reino de Deus aqui na terra. Mas quando a gente fala igreja, nós estamos falando da Assembleia dos Santos, nós reunidos, juntos. Não tem como você fazer essa vida sozinho e tentar viver as promessas de Deus sozinho. Você não vai conseguir. Você tem que estar conectado nesse fluir, nesse óleo, nessa unção que flui de Cristo, o cabeça, para o corpo, a igreja. As promessas de Jesus são para a gente também. Salmos 91. Olha o que Salmo... Muita gente tem o Salmo 91 aberto, né, na Bíblia em casa, como um espanta, sei lá o quê. Não adianta muito, gente. Não adianta muito. Sabe o que adianta? Você entender isso aqui. Você entender que você está debaixo da unção de Jesus. E olha só o que o Salmo 91, que é repleto de promessas, a gente vai ler ele inteiro aqui. Ele começa falando: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Em outras palavras, aquele que mora na casa de Deus. Olha isso, gente. Presta atenção nessa revelação. A unção de Deus está sobre Jesus, que flui para a igreja, e a igreja é a casa de Deus. Nós somos o corpo e a casa de Deus. E aqui fala que aquele que mora na casa de Deus, aquele que está conectado na casa de Deus, aquele que abriga, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí começa a vir as promessas de Deus. Isso aqui é promessa para mim e para você. Isso aqui é a nossa herança. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará
refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira pelas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Que nome é esse? É o nome de Jesus. E ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Isso aqui é a realidade para mim e para você. A unção que flui do Cristo, o nosso Senhor, nos habilita a vivermos as promessas de Jesus. Você crê nisso? E por último, Isaías 44:3: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar os seus campos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Mais uma vez, Deus falando: é pelo meu espírito que vocês estão habilitados a viver na minha bênção. E o que é esse espírito de Deus? É a unção que está sobre Jesus, o ungido, e que ele pegou essa unção e falou: agora é sua, vai, está sobre você também. Não é só algo que finalizou em Jesus, não acabou com Jesus quando ele subiu aos céus, mas permanece até hoje na minha e na sua vida. Você crê nisso? Amém. Você pode ficar de pé. Gente, o ministério, para eu finalizar, olha só isso aqui, ouve isso aqui. O ministério do Espírito traz paz, alegria, conforto, consolo, amor, aceitação, perdão, justificação, intimidade com o Pai, vida abundante para todo aquele que crê. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. A gente crê no nome de Jesus Cristo. Yeshua Mashiach. Falei certo? Mashiach. Jesus o ungido. E essa unção está sobre nós, para a gente viver a vida que Deus tem para a gente. Amém? Amém. A gente ainda tem um tempinho antes da próxima sessão. Eu queria fazer com você usar esse momento aqui para a gente fluir nessa unção que está sobre nós aqui agora. Então, meu amigo, deixa eu te falar o seguinte: você já está aqui. O mais difícil você já fez, que é estar num domingo à tarde dentro da igreja. Não que isso seja difícil, para mim essa é a coisa mais fácil do mundo, mas é que a parte de chegar aqui você já fez. Agora, meu amigo, deixa fluir. Se conecte com Cristo, se conecte com o Espírito Santo que está aqui. E Deus tem dons para fluir através da sua vida. Deus tem milagres para fazer nesse lugar. Deus tem cura para a sua vida. Deus tem libertação para a sua mente. Deus tem transformação para o seu casamento. Deus tem transformação para a sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer nesse lugar. Então, meu amigo,
Não se importe com quem está do seu lado. Se você tiver que começar a pular, se você tiver que começar a se ajoelhar, se você tiver que sair do seu lugar, se você tiver que falar com alguém uma palavra profética, se você tiver que impor as mãos, isso não depende dos pastores, isso não depende dos líderes. A unção de Deus está sobre você, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Não se acanhe, não fique para trás. A unção de Deus está aqui nesse lugar. Você pode erguer suas mãos. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar para agir com cura em nome de Jesus. Que a tua unção se manifeste curando as pessoas fisicamente, emocionalmente, na alma, na mente. Liberta, Senhor, cadeias que estão nos segurando. Em nome de Jesus, todo espírito contrário ao Espírito de Deus, espírito do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que sobre a igreja de Jesus não há outro Senhor, não há outro que prevalece a não ser o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro libertação para a sua vida. Eu declaro a abertura dos seus olhos espirituais. Em nome de Jesus eu declaro libertação para os oprimidos, cura para aquele que precisa. Em nome de Jesus, declare isso. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós, Jesus. Os céus estão abertos. Posso só fluir. Quem esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus.